Convido o jornalista Domingos Alves de Almeida. Já é doutorado, já é doutorado. Doutorando, né? Quanta honra, viu? Parabéns. A usar aqui a palavra em nome do Centro de Cultura Negra, Negro Cosmo. Bom dia a todos e a todas. Em nome do Centro de Cultura Negra, queria agradecer ao meu amigo Carlos Hermes por essa oportunidade de estarmos aqui falando sobre educação. E saudar a todas as mulheres aqui, em nome da nossa presidenta, a professora Erli Carvalho, que é a atual presidenta do Centro de Cultura Negra, Negro Cosme. É a primeira vez que eu subo numa tribuna de um espaço legislativo e eu fico muito feliz por ser justamente nessa oportunidade e nesse dia, que é o Dia do Estudante, né? E no Dia do Estudante nós estamos aqui falando, acredito que a figura mais importante que nós temos no país da nossa educação, que é o professor Paulo Freire. Eu não sou da educação diretamente, da pedagogia, né? E eu sou jornalista, assim como Paulo Freire também não era pedagogo. Paulo Freire era advogado, né? Não que eu esteja querendo me aproximar, mas só para dar um exemplo de o quanto que indisciplinar é Paulo Freire, né? Indisciplinar no sentido de que não tem disciplina. O conhecimento que Paulo Freire produziu, ele é comum a todas as áreas, a todas as pessoas. Então, quando a gente pensa em Paulo Freire, muitos de nós o conhecemos apenas de nome. Essa é uma realidade, infelizmente, de um país que apaga as suas grandes figuras que em algum momento foram colocados na história como subversivos, né? Como aqueles que foram de encontro ao sistema. Então, quando eu falo que nós conhecemos ele apenas de nome, eu passei por uma experiência nesse sentido. Em 2014, eu tive a felicidade de fazer um intercâmbio pela Universidade Federal do Maranhão para fazer um período no México. E, para minha surpresa, numa das disciplinas que eu estudava, que tratava de comunicação na América Latina, dos grandes pensadores da comunicação na América Latina era Paulo Freire. E por ser brasileiro, obviamente, tanto a professora quanto os colegas e estudantes achavam que eu tinha um conhecimento aprofundado de Paulo Freire. E como muitos estudantes que não são da pedagogia, infelizmente nós não somos introduzidos ao conhecimento, à produção e à perspectiva de Paulo Freire para esse país. E extremamente envergonhado por não conhecer Paulo Freire com a profundidade que de mim estava sendo exigida naquelas aulas, eu decidi, e aí tenho uma gratidão profunda à professora Erli por ter me possibilitado me aproximar da produção e do conhecimento que Paulo Freire tem para diversas áreas, entre elas a comunicação. E hoje, no doutorado, Paulo Freire é a principal referência que eu utilizo na minha tese. E aí, quando falamos de Paulo Freire, a gente se pergunta o que é que tornou Paulo Freire essa figura tão conhecida, essa figura com essa expressão internacional que é o seu nome, inclusive reconhecido pela Organização das Nações Unidas. E aí foi a experiência que Paulo Freire fez em 1963, na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte. Às vezes a gente começa a falar de Paulo Freire, o seu pensamento, a sua teoria, a sua profundidade, mas esse básico é necessário para a gente saber por que é que ele chegou nesse patamar, nesse panteão tão grande a partir da sua produção. Nessa experiência em Angicos, Paulo Freire ofereceu um curso de extensão com estudantes da Universidade Federal de Pernambuco. Angicos fica no interior do Rio Grande do Norte. Qual foi a experiência de Paulo Freire? Conseguir alfabetizar 380 trabalhadores em 40 horas. A sua experiência foi tão profunda que a última aula contou com a presença do presidente João Goulart. E aí, no ano seguinte, o que acontece no país? Um golpe militar se instaura, Paulo Freire é exonerado, preso, e depois de quase um ano de sua prisão, ele é expulso do país. E é por isso que eu digo que é assim que nós tratamos as grandes figuras do nosso país. Qual foi o crime de Paulo Freire? Ele foi acusado de ser comunista subversivo. E aí, como bem
citou o colega, a história as tragédias costumam se repetir como farsa. O que é que está acontecendo com os nossos professores hoje nas universidades? Estão sendo acusados de comunista e subversivo porque eles estão pensando na educação. E aí Paulo Freire, quando ele é preso, que ele é expulso do país, que a gente fala exilado, às vezes a gente precisa facilitar a linguagem. Porque assim como Paulo Freire facilitou a linguagem para poder alfabetizar as pessoas lá em Angicos, a gente precisa fazer isso também. A gente fala ele foi exilado, ele foi expulso. Exilado é uma linguagem muito mais jurídica, muito mais refinada. Ele foi expulso do país, impedido de residir na sua pátria. E aí ele teve que aprofundar suas experiências no exterior, e é por isso que ele é conhecido muito mais fora do Brasil do que no próprio Brasil. E essa grandeza do Paulo Freire a gente precisa reforçar no momento em que nós temos um presidente genocida e xenofóbico, que Paulo Freire era nordestino. Assim como nós somos nordestinos, sem querer menosprezar quem não é do Nordeste, como a professora ali, mas a gente fala isso com orgulho, porque a cada eleição que acontece nesse país, nós somos acusados de sermos a esquerda do Brasil. Com muito orgulho, não há problema nenhum em ser de esquerda, né? Então, a gente precisa reforçar que essa expressão todinha na educação, Paulo Freire é o terceiro teórico mais citado no mundo, um nordestino de Pernambuco. Né? É importante que a gente reforça isso. A expressão do que Paulo Freire fez pela educação desse país, ainda hoje ela repercute. Por exemplo, eu sou oriundo do sistema de cotas. Sou negro, filho de negros, que os meus pais, pela sua condição racial, não puderam estudar. Sou trineto de um ex-escravizado desse país. E como trineto de um ex-escravizado, infelizmente a gente ainda carrega a herança da escravização que foi promovida contra as pessoas negras nesse país. E o sistema de cotas é uma expressão do que Paulo Freire construiu e ofereceu para essa nação. E como cotista, eu fui cotista na graduação, quando fui colega do vereador Carlos Hermes, fui cotista no mestrado e atualmente estou passando da metade do meu doutorado. E aí muitas pessoas questionam o sistema de cotas, inclusive essa semana, o próprio ministro da Educação. Ele disse que as pessoas mais preparadas para entrarem na universidade são pessoas oriundas das instituições privadas que têm uma educação de qualidade ou de pessoas que têm condição de oferecer uma educação de qualidade para os seus filhos. E aí os resultados desmentem o próprio ministro da Educação. Muitas pesquisas foram feitas para tentar desqualificar o sistema de cotas, avaliando o desempenho dos estudantes cotistas. E, para a surpresa de muitos e a nossa felicidade, os estudantes cotistas, até hoje, têm melhor desempenho do que aqueles que não são cotistas. Por quê? Porque nós, quando entramos na universidade, eu entrei na universidade em 2012, na UFMA aqui de Imperatriz, muitas pessoas nos acusavam de sermos intelectualmente inferiores aos demais. E o que a gente fazia para superar isso? Estudava muito mais, 3, 4 vezes mais que os outros, para conseguir provar que não. A gente não era intelectualmente inferior, a gente não teve, foi oportunidade. Mas basta estender a mão que a gente sabe agarrar e tomar de conta do corpo todinho. E foi isso que nós fizemos. E eu falo isso e ressalto aqui a figura do professor e da professora. Eu tenho tanto respeito pelos professores e pelas professoras por quem eu tive o prazer de estudar, que eu resolvi me tornar professor. Acredito que a maior homenagem que eu posso fazer aos meus professores e às minhas professoras é me tornar um deles e me juntar à luta. E é por isso que eu decidi, então, ser professor. Atualmente, o meu doutorado eu faço na Universidade Federal Fluminense, a 6ª maior universidade desse país. E entrei lá como um estudante cotista. Passei em primeiro lugar no doutorado. O único projeto que tirou nota 10. Então, que pessoa intelectualmente inferior é essa que entra na universidade pelo sistema de cotas e é colocado esse estigma? Entrou porque a universidade colocou lá uma vaga que era para ele. As pessoas diziam muito, tirou a vaga do meu filho. A branquitude ela tinha uma garantia tão grande de que as vagas na universidade eram suas, que eles diziam isso, tirou a vaga do meu filho, quando, na verdade, durante 388 anos, essas pessoas foram impedidas oficialmente de estudar. Se o meu triavô foi escravizado, ele não podia estudar, porque escravizado naquele período não podia estudar no país.
Depois, 133 anos depois, nós ainda somos impedidos de estudar, porque vem um ministro da Educação dizer que nós não temos competência nem condições de estar na universidade. E eu sempre, quando eu estou, o meu mestrado eu fiz no Paraná, e uma das perguntas recorrentes que eu sempre tinha que responder é se eu queria voltar para o Nordeste. E eu sempre dizia, quero, porque é ao Nordeste que eu devo a minha formação, e é para lá que eu devo devolver esse conhecimento que eu adquiri por aqui. Então, sempre o meu objetivo, estudando fora do Maranhão, fora do Nordeste, é retornar para o Nordeste. Porque é a região mais carente, porque foi empobrecida, não é porque é pobre, não. O empobrecimento do Nordeste é um projeto. Foi um projeto de empobrecimento. Então, Paulo Freire, ele faz a gente refletir que nós precisamos pensar com os pés no chão. O que é que significa pensar com os pés no chão? A partir das leituras que eu tive de Paulo Freire, chega a mim a ideia de que a cabeça e o coração elas precisam andar juntos. Não funciona de forma separada, porque quem pensa só com a cabeça perde a dimensão da realidade. E quem pensa só com o coração perde a dimensão da racionalidade. Então, é preciso que a gente conjugue esse conhecimento para que a gente possa ter uma educação libertadora. E aqui eu chamo e convoco aos professores e professoras da universidade que a gente precisa fazer isso na universidade. Infelizmente, a nossa universidade ela busca pensar mais com a cabeça. Ela busca construir apenas intelectuais. E eu tenho a felicidade de dizer que eu tenho bons exemplos na universidade de pessoas que aprenderam na marra a pensar com a cabeça e com o coração, a ser uma pessoa que pensa com os pés no chão. E aqui o meu principal exemplo é a professora Erli. Infelizmente, eu não fui aluno dela, aluno da sala de aula, mas o maior exemplo que eu tenho na universidade é a professora Erli, porque eu tive quase 30 professores na universidade no curso de jornalismo, nenhum era negro. Nenhum sabia as dores de ser negro nesse mundo. E a professora ali foi quem conseguiu traduzir isso da melhor forma e conseguiu fazer com que eu tivesse interesse, ainda mais, por me tornar um cidadão consciente, de entender a minha negritude, porque eu entrei na universidade pelo sistema de cotas, mas eu não tinha a dimensão da grandeza do que era ser negro. Foi com a professora Erli que eu aprendi isso. Então, nesse Dia do Estudante, que nós estamos pensando o centenário de Paulo Freire, é preciso que a gente olhe nos olhos de cada vereador que está aqui. Infelizmente não estão todos, e eu faço coro à fala da companheira Eurami, eram necessários que estivessem todos aqui, porque quando a gente passa nessa rua, aqui na frente, é preciso que a gente pense da forma que Paulo Freire propõe para a gente. É necessário que a gente olhe para cá e a gente tenha o sentimento da esperança. É preciso esse substantivo que ele transformou em verbo, porque é daqui que saem as principais decisões que vão afetar a vida de quem vive lá na periferia. Então, quando a gente passa, é necessário que a gente olhe para cá com esperança. E a gente só consegue olhar para cá com esperança se cada vereador e cada vereadora corresponda a esse olhar de esperança que a gente tem lá fora. Ano que vem, nós temos eleições. Posteriormente, teremos eleições também para vereador. E acreditem, lá de fora, a gente está julgando, no dia do voto da gente, cada ação, cada atitude de cada vereador e cada vereadora. Não pense que a gente tem um olhar estranho porque nós não somos estudados, nós não estamos aqui dentro com tanta frequência, que a gente não julga. A gente julga. E o voto da gente é secreto. E não vai ter voto impresso. E na hora de votar, é um julgamento que nós estamos fazendo. Então, eu queria agradecer mais uma vez ao vereador Carlos Hermes, ao vereador Aurélio, que em outra oportunidade também nos possibilitou estar aqui. Que esse momento seja um momento que fique registrado para que a gente possa recordar. Daqui a 200 anos vai estar nas memórias que outros nossos descendentes estarão aqui também discutindo a educação, porque esse é um projeto contínuo que a gente precisa estar constantemente reforçando, porque a educação, ela constrói consciência, e consciência é um perigo, porque um perigo no sentido bom, porque é a partir da consciência que nós tomamos as nossas decisões. E aqueles e aquelas que dependem das nossas decisões, que eles façam por merecer, porque no dia da eleição é um dia de julgamento. Muito obrigado.